Enquanto isso, no outro lado, a gente tem o Conan o Bárbaro. Gente, eu gosto bastante desse filme. No próprio Flashback Nerd, eu já falei dele uma vez, isso, duas vezes. Tem 2 vídeos dele em que eu menciono o Conan, porque ele é um filme bastante interessante, gente. Se você olha, assiste o Conan, meio que, quero me distrair um pouco, como entretenimento, você consegue ver um bom filme de ação medieval, né? Você vê o Conan, que tinha a família dele, e aqui são os vilões do filme. Esse é o James Earl Jones, que ele ficou mais famoso não tanto pela face, mas pela voz. Ele faz a voz do Darth Vader, aquela voz que a gente escuta, que é bem grave, é a desse ator. E também ele faz a voz do Mufasa no Rei Leão original. Então, basicamente, eles são meio que líderes, né, de um exército estrangeiro. E eles estão atrás do Enigma do Aço. O que seria esse Enigma do Aço, gente? Meio que a tribo do Conan, ela tinha capacidade, eles eram ferreiros, então eles tinham capacidade de fazer espadas ou armas, ou até equipamentos com aço que esses vilões não tinham. Então eles acabam indo até a vila do Conan, matam todo mundo, aquela coisa, gente, é Conan o Bárbaro, então há barbárie no filme, não é tão violento assim, mas há barbárie no filme nesse sentido, né? Então o Schwarzenegger acaba sendo escravizado, ele fica preso a uma roda, girando, e meio que tem uma transformação, tipo, mostra ele magrinho, depois mostra ele fortão, o que dá a entender que o que deixa a gente fortão não é academia, é ficar girando a roda por vários e vários anos. O Schwarzenegger, reza a lenda que o Schwarzenegger estava tão forte para fazer esse filme que ele não conseguia fazer esse movimento de puxar a espada. Isso aconteceu também com o Dolph Lundgren quando fez o He-Man, o pessoal também falou isso. Então ele teve que meio parar de malhar tanto o ombro para diminuir um pouco, para puxar a espada, enfim, aquelas histórias que a gente escuta de produção de filme. Mas o legal é que esses vilões, eles meio que eles começam com essa ideia de que a gente precisa do aço para dominar os outros povos através da força, e durante o filme ele acaba trocando um pouco isso, ele acaba, ao invés de investir nessa área de aço, ele acaba criando meio que um culto a um deus serpente, em que o próprio feiticeiro, né, o Tussadum, é o emissário desse deus na Terra. Então ele meio que faz uma analogia com a religião, né, a forma que a religião pode também influenciar as pessoas. Você não precisa só dominar através da força, você pode dominar através do pensamento, da forma de citar. Então, realmente, além de cenas marcantes, a trilha sonora do Conan é sensacional, gente. É de um cara chamado Basil Polideros. Se você está na academia, se você está fazendo algum esporte e quer quer realmente aquela forcinha a mais, coloca no YouTube, velho. Conan o Bárbaro tema. Ou Riders of Doom. Coloca o Conan para tocar. Você vai ver que você vai ter muito mais força. É bem empolgante mesmo. A Aline colocou: Schwarzenegger é mais carismático nos filmes. Sim, assim como a gente viu no Pumping Iron, uma das armas que o Arnold tem é o carisma, pessoal. A gente consegue comprar o Arnold nos mais diferentes tipos de papel, que é o que marcou a carreira dele. Enquanto o Stallone ele é mais focado na construção de personagens fortes, em sequências para os personagens, o Arnold raramente faz sequências. Vocês vão ver aqui que são filmes totalmente diferentes. Então, realmente, como a Aline falou, o Arnold é bem mais carismático. Tá chegando agora, Antônio. Tá chegando agora no... Ops, então só focando entre o Conan e o Rocky. Gosto muito do Rocky, gente, mas pra mim, Conan o Bárbaro é o filme de 82. Agora ficou complicado, pessoal, porque em 82 o Stallone lançou não só o Rocky 3, mas lançou também Rambo 1. Então em 82 a gente ainda tem o duelo Rambo 1 versus Conan o Bárbaro. O Igor colocou aqui Conan 100%. Realmente. Os outros personagens também são importantes. Enfim, gente, tem mais detalhes do Conan nos outros vídeos do canal. Eu gosto bastante desse filme. O Rambo 1 também dá para fazer um flashback nerd só do Rambo, gente. O Rambo, ele é baseado num livro, né? O livro é o First Blood, e nesse livro ele fala justamente de algo que estava acontecendo nos Estados Unidos na época. Às vezes, para a gente entender um pouco esses filmes, gente, a gente precisa meio que entender um pouco o contexto do que estava acontecendo, porque às vezes é baseado em temas ou algo que a sociedade discutia na época. E o livro, né, o First Blood, fala justamente de um
de um ex-soldado do Vietnã, que no caso é o Stallone, né? E que volta aos Estados Unidos. Ele tem a ideia de que a população vai tratá-lo como um herói de guerra, até porque ele lutou a guerra, sobreviveu e voltou para defender o seu país, digamos assim, e voltou para sua terra. Só que quando ele chega lá, o que aconteceu, o que realmente aconteceu na época, as pessoas acabaram vendo que o exército americano acabou cometendo alguns crimes de guerra na guerra do Vietnã. Então parte da população se voltou contra esses soldados. Então eles foram muito hostilizados quando eles voltaram para os Estados Unidos. Então o filme é basicamente sobre isso. No livro, o Rambo ele tem um surto, realmente ele acaba se sentindo impressão e ele acaba através desse surto ele acaba agindo como se ainda estivesse na guerra. Então ele acaba matando pessoas. E é um livro um pouco violento. Esse é um dos poucos casos, gente, em que o filme é bem melhor do que o livro. Geralmente quem gosta de ler livro e filme acaba meio que preferindo o livro porque tem mais detalhes. Nesse aqui, com uma adaptação muito boa. E a gente pode até falar que foi um pouco do Stallone isso, porque esse filme foi oferecido para o Al Pacino, foi oferecido para o Dustin Hoffman. Então, Rambo, que na verdade o nome do filme nem é Rambo, gente, até um ponto interessante. O nome do filme em português é Rambo, mas em inglês é First Blood, porque realmente o pessoal queria que fosse literalmente, quem lê o livro, tá aqui a adaptação. Então ia ser uma adaptação mais fiel nesse sentido. Mas quando o Stallone entrou no papel, né, quando o Stallone acabou entrando no projeto, ele não gostou dessa abordagem que estavam dando ao personagem. E um outro detalhe interessante é que no fim, eu vou dar um spoiler que não é spoiler, porque não aconteceu. No fim do livro, o Rambo acaba morrendo, né? O Coronel Troutman, que é vivido no filme pelo Richard Crenna, ele é o coronel que serviu com o Rambo na guerra, no caso é o líder do Rambo, e ele acaba sendo chamado para controlar o Rambo, porque ele está realmente nessa cidade em que o xerife implica com ele, acaba pressionando ele demais, o Rambo acaba fugindo para a floresta e os policiais querem caçá-lo para prendê-lo por variagem. No caso, o Rambo não faz nada, ele tá lá, mas o xerife já fica de olho. Olha, esse cara aqui, um ex-soldado, vai saber que traumas esse cara sofreu, o que ele pode fazer na cidade que eu sou xerife. Então, o Richard Crenna ele é chamado para meio que controlar o Rambo, para acalmar o Rambo e meio que ajudar a polícia a capturá-lo. Então, no original, tem até essa cena no YouTube. No original, o Rambo ia ser morto mesmo. No caso, o Richard Crenna, o Coronel Troutman, ia matar o Rambo. Mas o Stallone não gostou da ideia. Acho que ele já pensava, poxa, esse é um personagem interessante. Dá para fazer outros filmes com ele. E ele não estava errado, né? Ele fez mais 4. Então, o Rambo acaba não morrendo no final original. É um filme muito legal. É um filme que realmente tem essa parte dramática, mas o Stallone soube trazer cenas de ação. Cenas de ação muito boas, tem uma cena na moto quando ele tá fugindo, que é muito boa. As cenas de floresta, que mostram um herói um pouco diferente. Ele não aparece de peito aberto atirando em todo mundo. Ele, como ele fez depois, ele se camufla, ele é meio que estratégico, porque ele tá sozinho contra vários policiais. Então é um filme bem legal. No final do filme é que ele meio que faz um sítio na cidade, meio que sitiando a cidade. Aí ficou um pouquinho demais, mas dá pra entender, é um filme de ação. Então, gente, Rambo é um filmaço, pessoal. Rambo 1 é um filmaço. E aqui, se eu pudesse, porque foi que eu criei essa regra, né, gente? Se eu pudesse, eu dava um empate, mas ali por 1 centímetro vai o Rambo 1. Entre Rambo 1 e Conan o Bárbaro, eu acho que como filme, como obra, o Rambo 1 se destaca um pouco mais, justamente por esse aspecto dramático. Então o ponto vai para o Stallone